Obrigado, presidente. Obrigado, meu líder, vereador Edi Carlos. Ainda sobre essa questão da Visate, vereador Kiko, a gente tem conversado muito sobre isso também. Eu acho que boa parte dos vereadores visitaram a empresa concessionária, conversaram com o sindicato dos rodoviários, têm acompanhado esse tema. E eu acho que, de uma vez por todas, a gente tem que se debruçar realmente na questão das gratuidades e na regulação dessas gratuidades. Mas que a gente não faça terra arrasada e não faça apenas ache culpados em função da tarifa. Porque o que a gente vê é um certo, entre aspas, preconceito em relação ao passe livre, como se todos aqueles que utilizassem o passe livre aos domingos fossem baderneiros, que todos eles que viessem para o centro dos seus bairros depredassem os ônibus, como se isso fosse uma coisa comum. E não é assim. Alguns baderneiros também estão no dia a dia dos ônibus, e nem todo mundo que utiliza passe livre é responsável por tudo que acontece de ruim em relação à Visate. Em relação aos idosos, essa casa aprovou aqui uma lei de 60 a 65 anos, talvez seja o caso de a gente reavaliar isso, mas é bom dizer que as empresas de transporte intramunicipal nunca cumpriram essa lei. É uma reclamação generalizada das pessoas que têm entre 60 e 65 anos. A própria Associação dos Aposentados e Pensionistas sempre nos denunciou nas emissoras de rádio, na rádio, de que as empresas do transporte intramunicipal descumpriam a lei. A lei foi aprovada aqui e ela era descumprida. Claro que a maioria dos passageiros do transporte intramunicipal são pessoas de idade, há um prejuízo para as empresas que operam nessa área, mas de qualquer maneira sempre houve um descumprimento da lei por parte de boa parte das empresas. E como há um descumprimento da lei, a gente tem aqui falado de Visate, eu acho que é preciso fazer uma análise bem criteriosa em relação a todos os números que a Visate apresenta, mas é preciso que a gente denuncie algumas coisas que a Visate não faz. E eu tenho falado aqui já faz 2 ou 3 semanas que a Visate descumpre a lei de concessão quando permite que ônibus andem sem operadores acima daquilo que é permitido na concessão. Isso já está claro, já foi denunciado, já foi falado, e a Secretaria de Transportes, que tem que fazer essa fiscalização, não faz, fecha os olhos. Então, eu entendo a preocupação com a empresa, que presta um serviço, no meu entendimento, um serviço bom à população, mas ela também precisa cumprir a lei, aquilo que está na concessão. E ela não está cumprindo a lei quando, acima daquilo que é permitido, o número de ônibus, muitos ônibus trabalham sem operadores. E isso gera desemprego. Isso é uma ilegalidade e que a empresa, tenho certeza, que quer corrigir isso, e a gente tem que fiscalizar. Mas, senhores vereadores, eu estive em Farroupilha na semana passada para conhecer um pouquinho mais o processo de simplificação e agilização de registro empresarial em Farroupilha. É um exemplo a cidade de Farroupilha, que tem como prefeito o prefeito Clayton Gonçalves e como vice um militante do nosso partido, do PSB, mas que tem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico daquele município o Roque Cervenini, que também é do PSB. E eles conseguiram, Farroupilha diminuiu de 400 dias, vejam só, de 400 dias para 48 horas o prazo de emissão de alvarás. De 400 dias para 48 horas o prazo de emissão de alvarás. Até em 2013, o prazo médio para emissão de alvarás em Farroupilha era de 400 dias. E aí o município de Farroupilha, através da iniciativa da prefeitura e do prefeito Clayton Gonçalves, ele iniciou um projeto que é considerado um projeto arrojado de simplificação do processo de registro empresarial com o intuito de diminuir as exigências de documentos e o prazo para que o empresário possa começar a trabalhar, gerar empregos e tributos. Esse projeto chamado Inova Farroupilha, ele incluiu várias ações, entre elas parceria com o SEBRAE, também criação e entrada e saída única de documentos, unificação do registro na Junta Comercial, na Receita Federal e no município, enfim, uma série de ações, criação da Sala do Empreendedor, padronização entre secretarias, possibilidade de emissão do alvará de maneira imediata nos empreendimentos de baixo e médio risco. Enfim, eu fiquei impressionado com isso, porque há uma reclamação, vereador Cassina, dessa burocracia, quando alguém quer empreender algo aqui em Caxias do Sul, tem que passar
por aqui, por ali, passa por vários locais. Lá em Farroupilha existe o Centro de Atendimento ao Cidadão, onde ficam ali alguém que quer confeccionar sua identidade, a sua carteira de trabalho, tem uma agência do Cine, tem a sala do empreendedor, tem farmácia, tem atendimento da Secretaria da Saúde, tem conselhos, tem a junta comercial, enfim, 48 horas, qualquer um que se interesse para empreender, ele sai com o seu alvará. Claro, depois ele vai ter que cumprir alguns requisitos, né? E se ele não for atrás disso, o alvará não é renovado. Mas, de qualquer maneira, essa iniciativa da Prefeitura de Farroupilha, ela gerou uma atenção muito grande em termos de país, inclusive tendo uma repercussão nacional, com reportagens feitas pela TV. Aliás, se fosse um país, a cidade de Farroupilha, ela estaria em 4º lugar no mundo, em frente aos Estados Unidos, à frente dos Estados Unidos e da Europa toda, só perdendo para Nova Zelândia, Canadá e Hong Kong, no que se refere à confecção e à distribuição de alvará. Então, é uma boa iniciativa que pode, de alguma forma, ser imitada e melhorada pela Prefeitura de Caxias do Sul, e deixo, vereador Fiuza, o senhor que faz parte do partido do governo, essa como sugestão, inclusive, de centralizar aqui os locais onde as pessoas procuram para fazer o seu alvará, ou procuram identidade, emprego e uma série de coisas, porque hoje nós temos a Casa da Cidadania, onde estão todos os conselhos, boa parte dos conselhos estão lá, é uma Casa da Cidadania que tu entra lá, tu se sente sufocado, as pessoas que estão lá são excelentes servidores, não conseguem atender de forma decente, não há espaço para cadeirantes naquele local, e é urgente, eu já fiz uma indicação aqui, é urgente que se ache um outro local para a Casa da Cidadania e que se inclua nesse espaço da Casa da Cidadania outras ações para que as pessoas não precisem ficar aí peregrinando de um lado para outro para conseguir as suas ações. Uma última questão, senhor presidente. Eu estou muito preocupado com o corte de verbas da área social, e é uma das prerrogativas do meu mandato, investigar, denunciar corte na área social. Eu não vou admitir que isso aconteça. Nós já tínhamos ontem um pedido de informações pronto, nós protocolamos, talvez na quinta-feira a gente possa analisar a respeito da situação da área social aqui de Caxias do Sul. Hoje, inclusive, tem uma matéria a respeito desse assunto no jornal local, mas nós já vimos protocolado ontem esse pedido de informações. Quais são os projetos que irão receber repasses em 2017? Quais os valores a serem repassados a cada projeto? Quais os critérios para os chamamentos de colaboração? Como funciona a seleção dos contratos de fomento com as entidades? Quais os critérios utilizados para definir se as entidades ganham nota 50, que é um dos critérios aí agora? Quais os projetos que haviam sido contemplados em 2016 e não foram contemplados em 2017? Quais os motivos? O que está acontecendo? Muitas entidades não estão recebendo verbas, elas começaram as suas atividades e estão sem verbas, estão preocupadas. Bom, muitas dessas pessoas que estão à frente dessas entidades, elas nos procuram e elas ficam com medo de se manifestar porque não querem se expor. Mas a minha finalidade aqui, a nossa função é fazer esse tipo de análise, fazer esse tipo de investigação. Então, realmente estou muito preocupado porque muitos projetos sociais estão correndo risco em função da burocracia, da mudança de lei e da falta de verbas. Eu sei que há uma preocupação por parte da presidente da Fundação de Assistência Social, eu já a visitei, é uma pessoa muito bem intencionada, muito qualificada para o cargo, mas algumas coisas são urgentes, algumas entidades precisam desses recursos urgentes, e se não houver uma melhoria, uma agilização dos processos por parte da Prefeitura, muitas crianças, adultos, pessoas com algum tipo de deficiência, deixarão sim de ser atendidos, caso isso não seja agilizado nos próximos dias. Isso é objetivo de matéria hoje no jornal, mas já há uma preocupação nossa há alguns dias, fazendo inclusive o pedido de informações. Vocês vão se deparar muito com esse tipo de situação, com falta de recursos para essas entidades assistenciais nos próximos dias. Era isso, senhor presidente. Obrigado, meu líder de Carlos, pela cedência desse espaço.